Olá, estudantes do 7º ano, estamos de volta para fazer a devolutiva da AP. Quem está comigo aqui é o professor Cablan. Olá, professor. Olá, estudantes. Olá, Ilana. A gente vai continuar, então, da questão 9 à questão 16. Se vocês não entenderem alguma, vocês colocam no chat que a gente volta, tá bom? Então, nós vamos para a questão 9. Questão 9. Carlos está aprendendo. Carlos está aprendendo transformações geométricas. Transformações geométricas de polinômio no plano cartesiano. Ele construiu a figura ABCDEFGHI e depois fez algumas transformações. Observando o plano cartesiano em relação à figura ABCDEFGHI, concluiu-se que a simetria em relação à origem é... Bom, então aqui simetria, a gente lembra o quê? De um espelho, né? Imagem refletida. Vamos analisar aqui algumas figuras para você perceber o que acontece. Por exemplo, essa figura aqui de baixo, aqui, ó, não é uma reflexão, aqui é a figura 1. Ela é a mesma figura que foi o quê? Transladada aqui para baixo. Tá? Reflexão seria a figura 3, ó, reflexão em relação aqui ao eixo Y, tá? A imagem no espelho. Já o exercício está pedindo simétrica em relação à origem. Então, aqui, professor, no chat, a Letícia, a Ana Luísa, todo mundo colocando alternativa A, figura 1 e figura 3. Todos eles colocando alternativa A. Será que é a A, professor? eu acho que... Vamos ver. Vamos ver. Então, ó, essa figura 3 aqui é uma reflexão dessa figura, né? Como se fosse a imagem no espelho. Só que o exercício não está pedindo isso, está pedindo o quê? Simétrica em relação à origem. Nesse caso, vamos observar aqui, ó, o que acontece com os pontos. Veja que esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A', tá? Que é o mesmo ponto dessa figura. Ó. O que aconteceu com as coordenadas desse ponto aqui? Originalmente ele é o -1 e 2. Aí ficou 1 positivo e 2. O que aconteceu com a abscissa? Mudou o sinal, correto? Quando você muda o sinal da abscissa, ocorre isso daqui com a imagem, ó, uma reflexão no sentido aqui do eixo Y, né, uma imagem refletida. Já aqui no eixo X, se você observar aqui, ó, o ponto aqui correspondente à figura é esse daqui. Né, eu vou chamar de A duas linhas. O que aconteceu em relação a esse A? As coordenadas aqui são -1, então é a mesma aqui, a abscissa é a mesma, porém, ó, a ordenada virou -2. O que aconteceu aqui, então? Ela transladou aqui para baixo algumas unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades para baixo. Mas não é a imagem refletida, tá? Não é a imagem refletida porque não se parece aqui com a imagem no espelho que você vê no espelho, tá? É apenas uma translação. Agora, o que ele quer saber, vamos pegar aqui o mesmo ponto, ó, nessa figura aqui. Ele quer saber simétrica em relação à origem. Então, essa daqui, o A, 3 linhas, né, para diferenciar dos outros pontos aqui, que eu chamei de A também, as coordenadas são, o A é 1 positivo, tá? E o B é -2. Então, alterou o sinal de ambas as coordenadas. Né? Em relação ao ponto A aqui, ó, nós tínhamos -1 e 2, e o novo ponto aqui dessa figura 2, né, que eu chamei de A3, tem coordenadas aí 1 positivo, então ao contrário aqui, ó, mudou o sinal da abscissa e o sinal aqui da ordenada também. Então mudou os dois sinais, então nós dizemos que elas são simétricas em relação à origem, tá? Então essa é a imagem resultante da simetria em relação ao ponto 00. Vamos ver a resolução aqui no próximo slide? Então aqui tem a explicação. Reflexão em relação à origem, se multiplicarmos ambas as coordenadas dos vértices por -1, o que é equivalente a uma composição de reflexões, uma reflexão em relação ao eixo Y e outra ao eixo X, ou vice-versa. Isto é, -x menos y. Então, em outras palavras aqui, ó, você altera o sinal das coordenadas, tá? E aí vai ter esse resultado aqui. Os pontos estão aqui, ó, nessa coluna aqui da nova figura simétrica em relação à origem. Perfeito, acho que eles entenderam.
Vamos para a questão 10. Aí, quando a gente abrir o chat, vocês colocam se vocês entenderam, se precisa que volta, tá bom? Questão 10. Observe a figura. Aí a gente tem uma figura. A sua imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é. Aí nós temos a alternativa A, ela para baixo, a alternativa D, ela ao lado, a alternativa C, bem parecida, só que inversa, e a alternativa D, ela embaixo, né, professor? Isso. Vamos ver o que eles estão colocando aqui. Da questão 10 ou da 9 que vocês estão falando? A questão 9, eles estão perguntando qual a alternativa. A questão 9, gente, é a alternativa B, figura 2. Volta lá, por favor, Cablan. Essa figura aí, mais uma, para frente. Aí, ó, essa figura que ele fez ali, faz aí na figura 2, um círculozinho. Essa figura 2, alternativa B. Questão 9, alternativa B. Questão 10. Questão 10, vamos ver qual que eles estão colocando aqui. Questão 10. A Lara colocou A Vitória colocou A, Gabriel A. Vamos ver se eles acertaram. Luiz Gustavo A. Boa. Então, nesse caso aqui, a gente tem que identificar o eixo, né? Com esse nome estranho aqui, mas nada mais é que o eixo X, né? Que a gente conhece como eixo X, eixo das abscissas. Então, você localizou o eixo, vai fazer o papel do espelho, né? A sua imagem refletida no espelho, como é que ficaria? Então, ficaria aqui para baixo, né? Essa ponta aqui lá embaixo, né? Essa parte aqui, mais ou menos isso aqui. Então, alternativa aqui, letra A, né? Então, pode ver, ó, como a gente viu no exercício anterior, vamos ver as coordenadas. Se você quiser dar nome para esses pontos aqui, você pode comparar aqui o que aconteceu com essa ponta aqui, ó. Então, vou chamar de a linha aqui, tá? Então, ele era menos 1 e 3. E aqui nessa imagem ele ficou menos 1 e menos 3, ou seja, alterou o sinal apenas da ordenada, apenas do valor y. Portanto, uma reflexão. Se você for não dar resolução, acho que vai dar para colocar os... Boa. Exato. Agora a gente coloca os pontos, vocês vão ver como que é. Boa. Então aqui, ó, para encontrar o simétrico em relação ao eixo das abscissas, basta multiplicar as ordenadas por menos 1, ou seja, o valor do y, né? Que é chamado de ordenada. Então, vou pegar só dois exemplos aqui, para você entender legal. Então, vou pegar esses dois pontos aqui, ó, o A e o B, tá? Vou começar pelo ponto A. Nessa figura aqui, na original, ele tem coordenadas menos 1 e 3, tá? E aqui o ponto B tem coordenadas aqui menos 1 e 1. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pegar os mesmos pontos, ó. Aqui é o biquinho aqui da figura. Chamar de A' para diferenciar o nome. E o B é esse daqui, ó. Então, continua na figura, os pontos são os mesmos, tá? Só que aqui no sistema de coordenadas houve uma alteração. O ponto A', as coordenadas aqui da nova figura é menos 1 e menos 3. Certo? O que aconteceu aqui em relação à original? Ó? Alterou o sinal da ordenada, tá? Então, isso aí é uma reflexão no eixo das abscissas. E o ponto B ficou menos 1 e menos 1. De novo, ó, alterou o valor aqui, o sinal, né, da ordenada, ó, ficou negativo. Perfeito. Vamos para a questão 11. Questão 11. Vamos lá. A representação do triângulo ABC. A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A, menos 3 e 3, B, menos 1 e 2, C, menos 3 e 1. O triângulo DEF é uma transformação do ABC. Isso. Vamos para as alternativas. Vamos lá. As coordenadas do triângulo DEF são obtidas por... Bom, reflexão multiplicando menos 1 nas abscissas e mantendo as coordenadas, será? Translação multiplicando por menos 1 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Reflexão somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Translação somando 4 nas abscissas e mantendo as coordenadas. Estão perguntando aqui no chat, o Josué perguntou qual é
alternativa da 10, a gente tá dizendo, então, que a alternativa da 10 é a letra A. A alternativa da 10 é a letra A. E para essa questão 11, ó, a Yasmin, Karen, Camila, todo mundo colocando a alternativa D. Érica, será que eles acertaram? Richard, Vinícius, todo mundo colocando a alternativa D. Gabriele, Márcia. Vamos ver, vamos corrigir. Então, vamos lá, vamos pegar aqui um ponto de referência, aqui o ponto A. Ver se está melhor aqui na outra imagem, será? Tá melhor. Muito bem. Então aqui o triângulo DEF, ó, é uma transformação do ABC. Neste caso, a transformação foi obtida pela soma de 4 unidades nas abscissas do triângulo ABC. Então se a gente pegar aqui as coordenadas do ponto A e comparar com as coordenadas do ponto D, a gente vai perceber exatamente isso. Ó. Então aqui no ponto A nós temos menos 3 para a abscissa e 3 para a ordenada. Se a gente comparar com o mesmo ponto, né, com o ponto correspondente aqui na figura DEF, que seria o ponto D, né, o correspondente do A aqui na outra figura é o D. As coordenadas são 1 positivo aqui na abscissa e 3 na ordenada. E aí o que acontece? Qual foi a mudança aqui? Ó? A gente subiu, a figura foi para cima, para baixo? Não, ela permaneceu na mesma altura, correto? Só foi para frente, né? Se a gente chamar aqui de ir para frente, ó, foi para frente quantas unidades? Estava no menos 3, foi para 1, 2, 3, 4. 4 unidades para a direita. Né? Também você pode perceber fazendo a conta aqui, ó, pegando as abscissas, né, e subtraindo. Né? 1 ficaria 1 menos 3, né? Que daria, ó, você acabou de ver nessa prova mesmo, que quando tem dois sinais iguais aqui, vai dar positivo, 4 unidades. Tá? E as ordenadas são as mesmas, por isso que a figura não foi nem para cima nem para baixo, ficou na mesma altura. Só foi aí modificado as abscissas. Isso aí. O Alan está perguntando por que a gente pulou a questão 8. Alan, a gente não pulou a questão 8, mas se der tempo a gente faz a questão 8 para você, né, professor? Sim. Vamos então para a questão... Então, a questão 11, qual a alternativa que é, professor? Alternativa D. Questão 11, alternativa D. Então, houve uma translação, somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Perfeito, alternativa D, questão 11. Questão 12. Na translação, reflexão e rotação, são transformações que podem ser obtidas em polígonos, no plano cartesiano, fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC abaixo, então o triângulo ABC, mostra ali para eles, professor, onde que ele está, é embaixo que ele está. Esse ABC. É o triângulo ABC, ó. ABC. Foi transformado no triângulo A', B' e C' por meio de... Então, o triângulo de baixo foi transformado no triângulo de cima. Vamos para as alternativas. Uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a direita. Uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a esquerda. Uma reflexão pelos eixos das ordenadas e uma translação de 4 unidades para cima, uma reflexão pelos eixos das ordenadas e uma translação de 4 unidades para baixo. Vamos ver o que eles estão colocando aqui no chat, professor. Aqui, ó, Gabriele colocou D, Ana Carolina D, Pedro D, Ricardo D, Richard D, Beatriz D. Acho que D, aqui tem um monte de D, a Maria Eduarda. Acho que é a D. Vamos ver se é a D ou se é a C. Vamos ver. Vamos lá. Bom, neste caso, então, o triângulo ABC teve uma reflexão, tá, em relação ao eixo das ordenadas. Então, ele refletiu aqui, ó. Então, imagina o espelho. Então, esse ponto aqui veio para cá, ó. Certo? Formou essa imagem aqui. E o ponto ali, mais ou menos isso aqui, ó. Reflexo, a imagem no espelho. O espelho está aqui no eixo, tá? Então ficou aqui, refletiu e depois essa imagem, ó, subiu, né? Subiu aqui. Então manteve aí as abscissas e alterou, né, as ordenadas. Quantas unidades? Aí você conta aqui, ó, estava no menos 2, foi lá para o 2 positivo. Então 1, 2, 3, 4, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades para cima.
Exatamente. Por que será, professor, que eles colocaram 4 unidades para baixo? A maioria colocou a alternativa D, 4 unidades para Eu baixo. acho que não ficaram E atentos é, aqui. e é alternativa C, gente, a questão 12 é alternativa C para cima. E a maioria colocou para baixo. Por que Então, eu será? acho que eles confundiram aqui, ó, não viram que o triângulo que a questão está se referindo era o ABC que está aqui embaixo. Acho que deve ter sido isso. Ah, pode ser. Vocês acham que confundiram. Vocês pegaram o de cima e acharam o de baixo. É, Porém, era o contrário, tá bom? A gente tinha que pegar o de baixo para fazer a reflexão, né, para o de isso, cima. a transformação. A transformação para o de cima. Então, acho que esse foi o probleminha. Sim. Espero que eles tenham entendido. Se for o caso, a gente faz de novo a questão 12. Vocês pedem para a gente, tá bom? Vamos para a questão 13. Questão 13. Uma fábrica de laticínios armazenou 3 lotes diferentes de iogurte. Os lotes possuem a mesma quantidade de produto. Uma grande rede de supermercado comprou 3/5 do primeiro lote, 7 quinzeavos do segundo e meio do terceiro. A ordem crescente dessas frações é... Bom, faz aqui ou a gente vai para a solução aqui? Pode fazer aí. Para a gente comparar frações, Deixa eu só ver o que eles estão colocando aqui nas alternativas dessa sim, questão 13. A 12, gente, tem gente perguntando qual é a 12. A 12 é a alternativa D. A 12 é a alternativa C. Né? A 12 é a isso. alternativa C. A 13, Laura falando A. Pedro falando A. Thaís A. Vamos ver. 13A? Então vamos ver, ó. Para a gente comparar as frações, a gente precisa transformar elas, deixar elas com o mesmo denominador, tá? E aí, ó, para a gente fazer isso, a gente vai encontrar aí qual é o denominador comum aqui entre elas. Pegar uma fração equivalente a elas com o mesmo denominador. Vamos lá então. Entre o 2, 15 e o 5, né, o mínimo múltiplo comum aqui no caso seria o 30. Então a gente pode escrever aqui essa fração 3 quintos, perdão, como sendo a fração, aqui a gente multiplica em cima e embaixo por 6, tá? E consegue uma fração equivalente aqui, ó. 6 vezes 5, 30, 6 vezes 3, 18. Então 18 trintaavos é a mesma coisa que 3 quintos. Ok? Tranquilo até aí? A Perfeito. outra fração ali, os 7 quinzeavos, tá? A gente consegue transformar numa fração aqui equivalente. Lembrando que fração equivalente representa a mesma quantidade. Com o denominador 30, a gente multiplica assim, em cima e embaixo por 2. E a gente obtém aqui a fração equivalente 14 trintaavos. Percebe que agora a gente tem as frações com o mesmo denominador. E a última ali, que é meio, a gente pode transformar também multiplicando por 15 em cima e embaixo. O numerador e o denominador, tá? Multiplicando. Aí a gente vai ter 15 trintaavos. Agora, como todos têm o mesmo denominador, qual vai ser a maior? A que tiver o maior denominador. Como tem a mesma quantidade embaixo, né? Como se a gente estivesse fazendo a divisão. Se a gente tem mais coisas, está dividindo pela mesma quantidade, o resultado da divisão é maior. Portanto, em ordem crescente, né? Ele quer crescente, nós temos aqui do menor numerador para o maior. Então, começa aqui com 7 quinzeavos, que é essa daqui, né? Depois dessa vem o 15 trintaavos, que é a mesma coisa que meio, então é 1 meio. E por último, 18 trintaavos, que é a fração 3 quintos, né? Na forma irredutível aí, 3 quintos, nessa ordem. Alternativa C. Questão 13. Alternativa C. Alternativa C. Estão perguntando a 12. A 12 também é alternativa C. Questão 12, alternativa C. Questão 13, alternativa C. Lembrando que o mais importante não é a alternativa, é como vocês chegaram no resultado, tá bom? A alternativa é o de menos. Vamos lá para a questão. Mostra a resolução, por favor, da questão 13. Olha a Essa é a resolução. resolução? É. Então, se você colocar o denominador igual 30, você consegue colocar em ordem crescente. Tá aí, ó. Questão 14. No plano cartesiano abaixo, ponto P tem coordenadas.
Então, ponto P, 3. 3, 2, 2, 3, menos 1, menos 3, ou menos 3, menos 2. Vamos ver então. Nessa altura da prova, você já está bem esperto aí como é que localiza ponto no plano cartesiano, não é Aqui, isso? professor, aqui estão dizendo, ó, Giovana, Sofia, Clarice, Fernando, todo mundo colocando a alternativa C nessa daí. Será P, que... menos 3, menos 2. C. Maria Luísa, Caroline, Ana, Angélica, Everton, todo mundo C. Então vamos ver, ó. A regra é sempre colocar primeiro o x, depois o y, tá? Então você vai observar aqui que no ponto P, vamos ver o valor do x, ó, tá lá em cima no eixo x, e é negativo, menos 2. E depois que você localizou o x, você vem aqui e vê o valor do y, aqui ó, menos 3. Então ficou menos 2, menos 3, e o pessoal aí está de parabéns. Parabéns para todo mundo que acertou. Tem gente pedindo para voltar, a gente vai voltar, se der tempo a gente volta, tá bom? Vamos para a questão 15. Essa é a questão 14, né, a resolução. A questão 15. João foi desafiado a descobrir os dois próximos números da sequência. 12, 13, 15, 18 e 22. Esses números são... A, 23 e 24, B, 23 e 25, C, 26 e 30 e D, 27 e 33. E aí, o que eles estão colocando? Aqui todo mundo unânime D. O Pablo, a Thaís, a Flávia, o Heitor, o Nicolas, a Letícia. Todo mundo D. A Alessandra, a Emily, Sabrina, Pamela. Todo mundo alternativa D, 27 e 33. Será, professor? Então vamos tentar entender como é que está aumentando. É uma sequência crescente, né? Os valores estão aumentando, mas de que forma? Vou reescrever aqui os valores para destacar como que eles estão aumentando, né? Qual o comportamento dessa sequência numérica aí. Então, ó, do 12 para o 13, você percebe que aumentou o quê? Uma unidade, tá? Do 13 para o 15, aumentou 2 unidades. Do 15 para o 18, 3 unidades. Então, parece que tem um padrão aqui, não é? Se o padrão permanecer, ó, 18 para o 22, 4 unidades. Então, é esse o padrão. Está aumentando um a mais em relação ao anterior. Portanto, continuando a sequência aqui, o próximo vai aumentar quanto? 5 unidades. Né? E 22 mais 5, 27. Nessa lógica aí, o próximo vai aumentar uma unidade a mais, ou seja, 6. E 27 mais 6, 33. Alternativa D, 27, 33. Exatamente. Quem colocou a alternativa C, provavelmente colocou 4 mais 4, né? Ele não somou 5, ele pegou o último e foi somando. A alternativa correta da questão 15 é a letra D. Vamos para a questão 16. Questão 15 é a resolução. Se vocês quiserem, ó. Então, 12 somou 1, né? Somou Isso. 2, depois somou 3, depois somou 4. Exatamente. Depois 5, depois 6. Depois 5, depois 6. Questão 16. Os 636 estudantes de uma escola irão visitar um museu de ciências. Para levá-los, serão contratados ônibus com 46 lugares. O número de ônibus que serão necessários será 682, 590, 14 ou 13? E aí, o que será que os estudantes responderam aí? Olha, aqui o Richard colocou C, o Lucas colocou C, Ricardo C, Roberto C. Mas tem gente colocando D também. O João colocou D, o Ricardo colocou D. Eles estão... Vamos ver. Vamos ver. Então, ó, lendo aqui o problema, você tem que sempre ler de novo várias vezes o problema para você identificar aqui as informações. Ó. Você tem um total de estudantes, 636, serão contratados ônibus e os ônibus têm apenas aí 46 lugares. Então, você vai ter que fazer uma operação aqui. Identificou essa operação? Aí você consegue resolver facilmente o problema. Você tem uma certa quantidade, você vai usar qual operação? Né, para saber quantos ônibus. Então, 636, você vai usar a divisão para saber quantos ônibus você vai ter que contratar. Não é isso? Então, vamos lá, resolver essa divisão aí.
Você tem aqui 63 e vai verificar quantas vezes aí o 46 cabe no 63. Apenas uma vez. 1 vezes 46, 46. Calculamos o resto. 3 não dá para tirar 6, emprestou. Ficou 13. 13 tira 6, vai ficar 7. E 5 tira 4, fica 1. Baixou o 6. Então, 176 dividido por 46 dá quanto? E aí, Quantas vezes o 176 cabe no 46? É, o contrário. 46 46 cabe no cabe no 176. Quantas vezes o 46 cabe no 176? Será que é 3 ou será que é 4? Vamos ver. Ó, quando a gente não sabe de cabeça, o que você faz? Você usa a tabuada aqui, ó, e chuta um valor. Por exemplo, 2 vezes, você sabe que vai dar o quê? 90 e pouco, não é isso? E aqui é 170 e alguma coisa. Então, você chuta aí 4 vezes, será? Então, vamos ver aqui, ó. 4 vezes 46. Faz a continha aqui do lado. 4 vezes 6, 24. Sobe o 2. 4 vezes 4, 16. Com mais 2, 18. Passou. Passou. Então, cabe apenas 3. 3 vezes 6 vai dar 18. Você pode colocar o resultado aqui embaixo para calcular o resto. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. E aí a gente calcula o resto. Como sobrou pessoas, você tem 13 ônibus completos, tá? Mas sobrou um pessoal aqui, ó. Você não pode deixar isso para trás, né? Senão... Então vamos ver quantas pessoas restam ainda aqui, ó. Então 6 não dá para tirar 8, vai emprestar, ficou 6, 16 tira 8, fica 8. 6 tira 3 fica 3 e 1 tira 1 fica 0. Então, restam ainda 38 pessoas. Então, você vai ter que contratar mais um ônibus para levar esse pessoal aí, senão eles vão querer o dinheiro de volta. Alternativa aí? Alternativa C, 14, né? Porque senão não tem como deixar ninguém para trás. Exatamente. Alternativa C. Eles estão pedindo para mim falar a alternativa da 13 e da 14, ó, 13C, 14C, 15D e 16C. Então, 13C, 14C, 15D e 16C. Lembrando que não é o mais importante, é como vocês chegaram nesse resultado mais importante. Tem alguma dúvida aí, questão? Sim, Querem que volte? o Kevin, a Carolina, a Maria, elas estão pedindo para fazer de novo a 8. A 8? Vamos fazer a 8 de novo. A 8 foi da outra aula. Assim. Mas a gente vai fazer de novo a 8. Aí o Richard pediu a 10, a Juliana e a Júlia pediram a 12. Então, nós vamos fazer a 8, a 10 e a 12, tá bom? Bom, questão 8 está aqui, então, na tela. Questão 8. O gráfico que possui as coordenadas A igual a 2 e 1, B igual a 3 e 0, C igual a menos 3 e 2, D igual a menos 1, menos 2, corretamente indicadas é... Então, aqui a gente tinha feito como? Pegando as coordenadas dos pontos e verificando em qual gráfico esse ponto está representado corretamente. Exato. Então, vamos pegar esse como referência aqui o ponto A. No gráfico aqui, no primeiro gráfico, na letra A, você tem aqui as coordenadas 1 e 2. Então, não é esse ponto aqui. O ponto é 2 e 1, e não 1 e 2. Na letra B, o ponto está em cima do eixo aqui, e as coordenadas são 2 e 0. Então, não é a letra B. E na letra D, todos os pontos estão em cima do eixo. Consequentemente, todos esses pontos aqui terão a ordenada igual a 0. E não é isso que ocorre aqui, ó. Apenas o B estaria, né, no eixo X, e mesmo assim não estaria na origem, né? Estaria no 3 lá. Então, por isso, letra C. Tá? Identificar o ponto aí no plano cartesiano. Vamos ver a correção aqui? Tem a imagem um pouco maior. Exatamente. Aí você pode colocar os pontos ali no A. Então, o ponto do A é 2 e 1. 2 para X, 1 para Y. Por quê? Porque começa com o 2, que está na linha do X ali. Isso. Ponto B, 3 para X, 0 para Y. Então, ele é o único que está aqui no eixo. O ponto C, menos 3 e 2. Tá? E o ponto D, que está aqui, menos 2 e menos 1. Aliás, menos 1 e menos 2, perdão. Menos 1, menos 2. Alternativa C. Então, a questão 8, a alternativa é C. É esse gráfico que... Esse
plano, né, que representa os pontos indicados. Espero que vocês tenham entendido. O Richard pediu para voltar na 10. Vamos voltar na 10. Bom, questão 10, então, vamos colocar na tela. Então, olha só. Observe a figura. Então, a gente tem uma figura e a imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é... Lembrando que o eixo das abscissas, qual eixo que é, professor? É o eixo X, é É isso? o eixo X. Então, a imagem refletida, o que que é, né? O que que é essa reflexão? A imagem refletida em relação ao eixo X, qual dessas alternativas, né? Vamos ver a resolução. Vamos ver. Então aqui, deixa eu apagar esses rabiscos aqui, a gente vai fazer de novo. Bom, se observar a figura original, ó, quando a gente faz uma reflexão no eixo das abscissas, a gente vai alterar aqui, no caso, os sinais, né? Os sinais aqui das ordenadas. Então, ó, esse ponto aqui, que seria esse, nessa figura, era menos 1 e 1. Ficou menos 1 e menos 1, ou seja, alterou aqui o sinal da ordenada, tá? Esse outro ponto aqui, que era menos 3 e 1, vai virar o quê? Menos 3 e menos 1. Então, aqui a gente já fez a primeira parte aqui da figura, ó, que é essa linha aqui, esse lado aqui. Perfeito. Tá? Depois, o ponto lá de cima, vamos ver aqui na figura, já está pronta, né? Já está pronta aqui, ó. São esses pontos aqui, ó. Menos 1 e menos 1. Esse daqui era menos 1 e 3 positivo, ficou como? Menos 3, tá? Esse outro ponto aqui também, ó, era esse ponto aqui de cima, menos 2 e 2, ficou menos 2 e menos 2. Então, quer dizer, a gente mantém os valores aqui, os sinais, né, das abscissas e altera o sinal das ordenadas. Então, a gente vai formar essa figura aqui, que é como se você tivesse colocado um espelho aqui, né, e observado a imagem refletida no espelho. E a posição do espelho, no caso, seria aqui no eixo das abscissas. Portanto, a alternativa aqui, a figura que está... É a alternativa A. Exatamente. Então, a questão 10 é a alternativa A. Espero que o Richard tenha entendido. Ele que pediu a questão 10 de novo, espero que ele tenha entendido. Vamos fazer a 12, que a Juliana e a Júlia pediram. E a Júlia ainda me pede para fazer a 9. Júlia, se der tempo, a gente faz a 9 também. Então, vamos fazer a 12. A 12, essa bastante gente se confundiu, né, professor? É verdade. A translação, reflexão e rotação são transformações que podem ser obtidas em polígonos no plano cartesiano, fazendo-se operaç'ões específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC abaixo foi transformado no triângulo A', B' e C', por meio de... Então, é isso. Pode ler. Uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a direita, uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a esquerda, uma reflexão pelo eixo das ordenadas e uma translação de 4 unidades para cima, uma reflexão pelo eixo das ordenadas e uma translação de 4 unidades para baixo. Então, lembra que essa maioria colocou para cima, né, a C, e a correta é a D. Então, nós vamos explicar de novo essa. Vamos lá. Lembrando que a gente tem que tomar partida da que está... Mostra para eles. Essa aqui é a figura. Ó. ABC é esse aqui de baixo. Tá? Esse aqui de baixo. Então, nós vamos partir desse. Sim, para chegar no A', B', C', que é o de cima. Tá? Então, a posição inicial é aqui no quarto quadrante com essas coordenadas. Então, a gente vai fazer aqui uma reflexão, tá? A imagem no espelho, ó, refletido aqui. Então, os pontos, eles têm a mesma distância aqui, ó, em relação ao eixo, né? Ao eixo das ordenadas. Então, mantém aqui a mesma distância em relação ao eixo. E aí vai formar essa imagem aqui. Aí, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a reflexão. Então, a primeira transformação é essa, a reflexão. Tá? Exato. Então, quer dizer, reflexão em relação ao eixo das ordenadas, o que aconteceu com os sinais, né, das abscissas, que eram positivas e ficaram o quê? Negativas. Mas as ordenadas, não houve qualquer mudança aqui nos valores. Tá? Essa é a primeira transformação. Então, foi para o lado aqui, veio para a esquerda. Depois, ocorreu uma transformação que foi para cima, né? Transladou aqui, ó,
uma translação aqui de algumas unidades, que a gente vai ver quantas unidades foram observando aqui nas coordenadas dos pontos, né? Quanto aumentou aqui na ordenada. Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele estava na altura aqui, ó, -1, né? A ordenada dele é -1, e agora nesse novo ponto a ordenada ficou 3 positivos. Qual a diferença aqui de unidades, não é? Deixa eu destacar aqui com a cor, com a outra cor. Então, estou falando desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que estava no -1 e subiu lá para o 3 positivo. Quantas unidades? Né? Quantas unidades ele subiu? Da mesma forma, os outros pontos, né? Esse daqui foi para cima e esse aqui também. Transladou 4 unidades nas ordenadas, conforme está escrito aí na resolução. Perfeito. E a alternativa correta, volta lá na alternativa. A alternativa correta, qualquer... Uma reflexão pelo eixo das ordenadas e uma translação para cima de 4 unidades. Para cima, não é a alternativa D para baixo, né? Por causa do ponto de partida. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que agora eles tenham entendido. Mas quem falou aí que é a D, entendeu pelo menos as transformações. Sim, só que né? partiu do outro, do Exatamente. Vamos ver se dá certo isso daí, ó. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Então, nós temos aqui uma transformação, então, uma se reflexão, a gente partisse, exatamente, se a gente partisse. Então, a imagem refletida ficaria assim e foi para baixo, tá? Corretamente aí, se fosse partir dessa daqui. Né? Exato. Então, eles têm o conceito de transformação, porém, né, inverteram as figuras. Sim, será que dá tempo de fazer a 9, professor? A Júlia e a Evelyn, Pedro estão pedindo a 9. Vamos fazer rapidinho, acho que dá sim. Acho que dá tempo de fazer a 9. A gente não quer que vocês fiquem com dúvidas. A 9. Vou localizar aqui a 9, deixa eu ver aqui. Mais uma. Pronto. A 9. Carlos está aprendendo transformações geométricas de polígono no plano cartesiano. Ele construiu a figura ABCDFGHI e depois fez algumas transformações. Observando o plano em relação à figura, conclui-se que sua simetria em relação à origem é... Bom, simetria em relação à origem, que é esse ponto aqui, ó. Então, os pontos têm que ter a mesma distância, tá? Em relação a esse ponto. E como a gente está falando da origem, a transformação ocorre nas duas, né? Nas duas coordenadas, tanto no x quanto no y. Quer dizer, os sinais das coordenadas desses pontos serão alterados, tá? Então, vamos pegar aqui esse ponto A e comparar com esse mesmo ponto aqui, que é o biquinho da figura, tá vendo? Esse vértice aqui, ó. Chamar aqui de ponto A', para comparar aqui, para você perceber o que aconteceu com as coordenadas. Vou colocar aqui do lado. O ponto A tinha coordenadas aqui -1 e 2 positivo, tá? Na nova figura, ficou 1 positivo e -2, ou seja, alterou o sinal das duas coordenadas, tanto da abscissa quanto da ordenada. Por isso, é assim que a gente faz a simetria em relação à origem, tá? Que é o 0, 0, que é esse ponto aqui que está no meio, no cruzamento dos eixos. Exatamente, por isso é a figura 2, alternativa B. Questão 9, alternativa B. Exatamente. Muitas pessoas aqui estão perguntando qual a alternativa da 15 e da 16. A 15 é a alternativa D e a 16 é a alternativa C. Lembrando que não é o mais importante a alternativa, e sim como vocês chegaram a esse resultado. A gente já termina por aqui a correção, a devolutiva. Numa próxima a gente se encontra. Obrigado, gente. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar outras vezes. Grande abraço, bons estudos.